Oi. Pode começar? Pode. Anselmo, a gente estava até conversando ali agora há pouco em relação à tua média, né? Você participou de 5 jogos, mas foi titular só em 3 e tem 3 gols. Quero saber se você está gostando dessa média, claro que é um pouco tempo de jogo ainda, mas se te agrada esse número e quanto você projeta, quantos gols nessa temporada você já pensa? Falar em números, para projeção é sempre complicado. Eu não gosto muito de estar falando em projeção. Eu quero superar os meus números do ano passado, né? Pelos gols que eu fiz até agora e pelo tempo de partida que eu tenho, ele é positivo sim, mas eu sei que ainda poderia ter aproveitado um pouquinho melhor. Mas voltando de lesão, lógico que o ritmo de jogo ainda não era o ideal, né? A gente vai adquirir um ritmo ainda melhor com as partidas. Então, estou feliz com a minha média de números, mas eu sei que eu posso evoluir. Eu tenho muito ainda a evoluir e com isso ajudar a minha equipe ainda mais. Ô, Anselmo, o que é que tu pode falar sobre a rotina de vocês atacantes, já que vocês são responsáveis por mais de 70% dos gols da equipe? Como é que tem sido o treino? Vocês conversam, têm se esforçado para tomar a frente mesmo, para marcar os gols? Não, sem dúvida. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né? A gente sabe que... lógico que o Náutico depende do coletivo, mas a parte individual conta bastante, sabendo que a gente é responsável pelas finalizações, então tem que se aprimorar a cada dia mais. Então temos sido cobrado muito diante disso. O Cuca é uma pessoa muito detalhista, que trabalha muito com a gente, esses pequenos detalhes que a gente que aparecem dentro do campo, né? Então a gente está fazendo, procurando tudo aquilo que ele nos orienta a fazer, para que dentro de campo a gente consiga estar desempenhando aquilo que a gente vem fazendo no treinamento. Então, procurar aproveitar ao máximo todas as oportunidades que tiver, estar concentrado na hora da finalização para que a gente consiga, né, não só manter, mas aumentar essa média de gols que está sendo importante para a nossa equipe. Selmo, bom dia. A gente sabe que nenhum time vai escolher adversário, todo time entrar para vencer na partida, mas, na tua opinião, o que seria melhor para o Náutico na semifinal? Enfrentar um Salgueiro, que é um time intermediário, mas que vem complicando a vida do Náutico, ou enfrentar os Pontos Santa Cruz num clássico, mas que o Náutico venceu os 2 últimos contra esses mesmos adversários? Independente do adversário, a gente tem que passar. Eu não escolho adversário. Eu sei que essa enquete tem sido lançada porque é bom para o torcedor, é bom para a imprensa, né? Mas o Náutico não pode se dar o luxo de escolher adversário, até porque infelizmente sofreu o revés diante do Salgueiro, tem sido a melhor equipe da competição, não é à toa que é líder, né? O Sport, todos sabem da força, não só do elenco, mas do torcedor, do Santa Cruz também. Então o adversário que vier, o Náutico tem que estar ciente e preparado, que vai encontrar um adversário forte, mas que temos totais condições de passar. Anselmo, bom dia. O Náutico marcou 8 gols, nós também tomamos 8 gols. Então é um time que faz muito gols, mas está tomando muito, está com saldo zero. Tu sente que ainda falta um pouco mais de regularidade dos setores, algo que o Milton tem pedido para vocês também? E uma segunda pergunta rápida, queria que tu contasse um pouco como é que foram esses dias, né? Que o Náutico teve mais de uma semana preparando para esse jogo, como é que foi o trabalho, se o Milton pediu algo diferente para vocês? Olha, lógico que a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? A gente precisa aumentar a nossa média na frente, nós como atacantes, os homens de finalização, que isso até traz uma tranquilidade e uma segurança ainda maior para a nossa parte defensiva, mas sabendo também da nossa importância na marcação, porque a marcação nossa começa desde o início, desde o primeiro homem da frente, até para poder facilitar com que a bola chegue um pouco mais mastigada para os nossos defensores. Então o equilíbrio tem que existir, a gente tem que ter um melhor posicionamento, a gente também tem se cobrado muito nisso. E uma das coisas que o Milton mais tem batido na tecla é justamente isso, né? A gente tem que estar um pouco mais coeso em todos os setores para que a gente consiga, né, evoluir ainda mais. E nada melhor do que estar evoluindo como grupo. Evoluindo como grupo, com certeza a gente vai conseguir chegar muito longe ainda. Tá, e do treino, pode falar desses quais 10 dias de treino? Olha, é importante, lógico, você aprimora algumas situações, mas é ruim você ficar longe de competições, né? A gente sabia que tínhamos totais condições de estar disputando as competições que ainda estavam, né? Mas não adianta ficar chorando leite derramado, a gente não vai conseguir consertar o que aconteceu lá atrás, né? Voltar o que aconteceu lá atrás, consertar os erros talvez sim. Então, acho que uma das coisas que mais tem batido na tecla pra gente, né? Não só o Milton, o Ivan, e nós mesmos conversando entre nós, a gente tem que aproveitar esses dias que nós tivemos de treinamento, né? Para minimizar os nossos erros e com isso fazer com que a gente cresça ainda mais nessa fase final.
sei que o Náutico não tem que olhar para os adversários, mas a gente olha o Sport hoje, por exemplo, vai entrar com um time sub-20 contra o Salgueiro. O Santa Cruz também já confirmou que vai entrar com um time reserva no meio da semana pelo Pernambucano. Até que ponto vocês conversam e dizem, poxa, a nossa prioridade é o Pernambucano, dos rivais talvez tenham outras competições. Isso pode ajudar o Náutico a conseguir esse objetivo do título? Cara, com a maior sinceridade do mundo, eu não estou preocupado com o adversário, com se ele vai colocar sub-20, se é o time reserva, se é mesclado, se não é. A gente tem que se preocupar com a gente aqui, cara. Lógico que a gente estuda o adversário quando vai enfrentar para saber os pontos fortes e os pontos fracos, né, para saber por onde melhor atacar, né, qual a peça a ser neutralizada. Mas o Náutico se preocupa com o Náutico. A gente vai continuar focado nos nossos objetivos, sabendo que sim, nossa prioridade é o próximo jogo, independente da competição. Se é o estadual, nós vamos encarar ele como uma final que, propriamente dita, está se encerrando essa primeira fase para entrar nesse quadrangular. Então a gente espera estar forte para dar uma resposta maior ainda para o torcedor. Anselmo, muita gente fala, muita gente dá opinião de fora, dizendo o melhor é definir em casa, na semifinal, o melhor é jogar a primeira partida fora, o melhor é jogar a primeira em casa. Muita gente de fora, você que está no campo, vê diferença nisso, fazer o primeiro jogo da semifinal em casa ou fora, o que seria melhor assim para você, pelo que você já atuou em competições com esse estilo? Olha, eu já passei pelas duas situações. Eu gosto, lógico, de decidir do lado do meu torcedor, né? Mas a gente não tá talvez com o direito de ter esse tipo de escolha. A gente tem que fazer os pontos necessários para que, se possível, né, decidir o nosso jogo em casa vai ser melhor ainda. Mas se a combinação dos resultados não nos permitir isso, a gente tem que decidir independente do estádio, independente da cidade que vamos, né, para poder enfrentar o adversário e enfrentar forte. Então a gente espera estar fazendo o nosso melhor. O que você está esperando de público para esse jogo da quarta-feira? Talvez, para o Central não, já é certeza. Para o Central não vale de nada esse jogo. Para o Náutico ainda tenta ficar na segunda colocação para ter uma posição melhor e ter essa situação de definir em casa. Tem como esperar um público bom para esse jogo e o teu sentimento também em ver um pernambucano com tantos públicos pequenos? Olha, falando em relação à média de público, é inegável a gente dizer que não fica triste em ver um estádio tão bonito e bem arrumado com a média tão baixa, né? Mas tem que se entender o outro lado também, né? A gente sabe que o país está atravessando uma crise muito grande. Nem sempre todo mundo tem condições de estar acompanhando os estádios, né? Início de mês é complicado, porque tem muita coisa para pagar, né? Como final de mês, às vezes o dinheiro está curto, então a gente torce e espera que a média possa subir, né? Mas entendendo o lado do torcedor também que o momento que o país atravessa não é muito bom. Então a gente espera que as coisas num todo possam se acertar e o público possa voltar ao estádio. Anselmo, a gente falou de número de gols, eu sei que você não gosta de falar, mas em geral o Náutico marcou 22 gols na temporada, certo? E sendo que 13 deles foram contra o Uniclinic. E às vezes se comenta muito, meio que para diminuir esse feito por seu adversário tão fraco. Como é que vocês, atacantes, encaram essas críticas por ter sido marcados tantos gols contra um adversário considerado tão fraco? Olha, adversário é adversário. Lógico que existe talvez uma dimensão maior. De repente você fazer gol num clássico, num grande rival, de repente num clube que disputa uma Libertadores. Lógico que a repercussão é maior. Mas o gol vale os mesmos 3 pontos, ajuda a ganhar os mesmos 3 pontos. Muito foi se comentado da minha briga, por exemplo, do ano passado pela artilharia do Brasil. Eu fiz gols em algumas equipes que poucos conhecem, no estadual o Cearense, por exemplo, mas que somou do mesmo jeito. O Rodrigão foi um dos artilheiros do Brasil o ano passado, fazendo gols em equipes que ninguém conhecia, hoje está no Santos. Cara, para o atacante, o importante é sempre estar fazendo gols independente do adversário, independente da fragilidade ou da força do adversário. Lógico que a repercussão é maior quando se vem de um grande clássico, de uma grande equipe, mas o gol vale da mesma forma para a gente. Obrigado. Valeu, Falou, gente.